Olá, olha a gente aqui de novo, eu com a minha super parceira Bia, que bom estar aqui com você em mais um episódio do Videocast com a palavra você, da Palavra Comunicação, e que bom ter você aqui com a gente, que bom Bia, você aqui também. Uma delícia, ainda mais com um super convidado que a gente vai receber hoje, um cara super competente, muito estudioso, uma pessoa admirável mesmo em todos os aspectos. Super antenado, né? E vai trazer dicas incríveis, vai tirar uma série de dúvidas, daquelas curiosidades que a gente sempre tem em relação ao assunto, de como começou, como é que foi o insight dele. E vamos bater esse papo com quem, Bia? Então, nosso convidado hoje é o bartender, o mixologista, o proprietário do Zimbro Coquetéis & Co., nosso amigo. Muito bem-vindo, Benício Calaça. Obrigado pelo convite, vocês duas maravilhosas. Maravilhoso. É uma honra estar aqui, de verdade. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Quando a gente começou a pensar na história do podcast da palavra, no videocast, com a palavra você, claro que você foi um dos primeiros nomes. Tem um cara doido ali que a gente tem que chamar ele dá ibope. Não foi isso não. A gente gosta mesmo de bater papo com quem tem papo para bater com a gente. A gente gosta e a gente sabe que você tem uma história riquíssima, é um estudioso, um apaixonado naquilo que você faz. E falar de coisa boa é sempre maravilhoso, né? Falando até pro pessoal da técnica aqui, ó, que a gente tem até 5h40 da tarde para sair daqui. Então a gente tem papo para tarde. Mas você trouxe os drinks? A gente manda trazer. Ah, que ótimo. Esse papo aqui tá, afinal de contas, aqui, ó, o Soares, ó. Que bom. Não sabemos o que tem aqui dentro. Mas conta pra gente, como é que a coquetelaria entrou na sua vida? A gente tem muito tempo, né? Então vamos lá. Eu sempre fui um cara que gostei de cozinhar. Sempre. Eu sempre fui o cara que chamava todo mundo pra ir pra casa, eu que fazia comida, eu gosto. E a coquetelaria entrou na minha vida de uma maneira muito estranha. Eu não era da área. Eu não sabia o que era coquetel. Não, minto. Sabia o que era caipirinha, caipiroscas, uísque com energético, uísque com água de coco. Cuba Libre. Cuba Libre. Saudosa Cuba Libre. Mas coquetelaria, de fato, como degustação, não era muito a minha praia. E aí a minha história na coquetelaria começa muito clássica. Eu divorcio, eu tento montar um bar e acontece essas coisas. Então, a história clássica que todo homem, média idade, doido pra sair da jaula, tem. E aí, nisso, eu lembro que eu e meu sócio Eduardo, a gente estava fazendo um stand na pecuária de Goiânia, aqui há 8 anos atrás. Foi onde eu tomei gin pela primeira vez na vida. Juro, não sabia o que era o gin. Não é mentira. Na última semana de exposição, a gente comprou uma garrafa de gin num supermercado X aqui e começamos a tomar isso com tônica. Falei, que negócio gostoso, vou abandonar a cerveja. E aí começamos a introduzir isso nas pessoas que estavam lá e as pessoas também meio que não sabiam o que era aquilo. Uns falaram, meu pai tomou isso, meu avô tomava, mas parece que eu não sei o que era. Vem do gin, Dry Martini, né? Só que o gin pulou uma geração, né? Ele veio, aí deu um hiato ali. Eu lembro tudo, né? E agora voltou. Eu lembro do gin mesmo mais presente na novela que tinha, né? Que só bebia gin, então era aquela coisa meio estigmatizada. E a gente não tinha esse conhecimento. Gin e o Campari hoje, né? Que agora tem tá outras bebidas vindo, né? Vindo muito forte. O Negroni mesmo é uma releitura maravilhosa. O Negroni teve uma época muito áurea já. Ainda tem muitas pessoas conhecendo, mas agora já tem uma tendência de coisas um pouco mais cítricas vindo também. E nessa dessa exposição, eu tomei esse gin, né? Que negócio é esse aqui? Que delícia e tal. Gostei. Acabou a exposição, a gente foi para São Paulo descansar. E lá onde eu tomei meu primeiro Negroni, nos Jazz nos Fundos. Tem história aí. Começou bem, Comecei bem. Começou. Que negócio horroroso. Isso aqui na boca, aquele negócio encheu a minha boca. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Tomei, ok. Aí pedi outro, porque, né? Tem que ser persistente. Pra saber se vai dar certo. E aí comecei a gostar. E aí comecei a pegar gosto por isso. E lembro que na volta, a gente voltando, eu e o Eduardo, eu olhei pra ele e falei, Eduardo, vamos montar um bar? Eu falei, cara, você é doido? Sou. E assim, só pra gente fazer um parênteses. Qual era a sua área de atuação antes?
Eu tinha loja de automóveis, nada a Eu ver. sei. Eu sou bacharel em eu sou advogado de formação e atuei pouquíssimo na área, pouquíssimo, e tinha uma loja de automóveis seminovos de luxo. Uhum. Fiquei nessa área há quase 11 anos. Bom, só que a cozinha, ela mexe, né? A Uhum. cozinha mexe com... É arte, É né? arte É pura. arte. Pura. E aí eu descobri que eu tinha uma vocaçãozinha pra isso. Voltando, nesse voo de volta, falei que a gente ia montar um bar e tal, me chamou de maluco, enfim. Todo gênio é maluco. Que bom, que bom. Um abraço para os gêmeos. E aí a gente foi pesquisar mercado, de verdade. Vamos pesquisar mercado. Falei, cara, o negócio é bom, tem um, vem aí, vamos entender o que é isso. E conversando com um monte de gente, as pessoas falando, vocês estão malucos, vocês vão vender gin em Goiânia, você tá doido? Cara, vai dar certo. Ó, os grandes centros estão tomando gin, estão falando de gin tônica. Enfim, fizemos uma pesquisa rápida, voltamos para São Paulo de novo para entender mais. Aí com o intuito já de benchmark mesmo, de pesquisar e entender E o mais. gin lá já estava encorpado? Já estava bem, Já estava bem. Tava dando bem, tinha casas legais. Eu lembro que a gente foi até o Periquita Jazz Club, se eu não tô errado, o Periquita Gin Club. E aí o Domingos nos recebeu bem lá, que era o proprietário do Gin Club Brasil na época. Ou ainda, acho que ainda é. E aí eu sei que a gente saiu desse bate-papo com o cara propondo sociedade pra gente pra abrir um bar de gin em Goiânia. Falei, opa, Se o cara Eita, já pô, gostou, o português, ele é português. O português tá vindo aqui falando pros caipira que montar um bar de gin em Goiânia é Legal. sucesso? que ano era isso, Benício? 2017. Aí 2018. Aí o Zimbro abriu aliás, a empresa foi constituída dia 27 de 7 de 2017. E a gente começou na amostra de decoração morar mais por menos. Tá certo. Teve uma Uhum. aqui e tal, enfim. E lá a gente testou o negócio de uma maneira barata, sem muito risco, para entender se ia rolar mesmo. E o mais legal foi quando a gente foi atrás eu não entendia zero de coquetelaria. Pois é. Até Zero, então você também não zero. tinha estudado. Zero, o Edu entendia mais que eu. O Edu era o cara que fazia as caipirinhas pra galera, o Edu era o mixologista do povo. E aí a gente foi atrás de alguém para entender quem faria esses coquetéis e tal. A gente foi uns primos em comum, chefe de cozinha, algumas pessoas. E aí, conversando, lá, uma prima. Benício, eu tenho o meu marido trabalhando nos Estados Unidos com isso, uma época e tal. E vamos conversar com ele. Quando a gente falou a ideia pro cara, o cara falou, não, deixa eu falar, ninguém toma gin, não. Pô, irmão, você é bartender. Você foi, né? Uhum. Você foi bartender. Como é que você fala que o povo não toma gin? E aí o cara já desacreditou da ideia e a gente meio que, né, pô, banho de água fria, agora quem vai fazer isso? Ele era o cara. Ele era a minha referência. Aham. É, a minha referência. Falei, cara, vamos fazer a gente mesmo. Vamos lá, vamos entender. E pesquisa, Foi estudar. livro, estudar. Autodidata. Total. Nesse momento. Total. E tinha uma riqueza de material para ser pesquisado, para ser estudado? Ou você teve meio que se virar nos 30, assim? Não tem até hoje muito, né? Não, hoje já tem muito. Mas assim, a gente não tinha muita informação. Então tinha alguns E a movimentos. bibliografia, eu imagino que seja toda estrangeira. Todo né? estrangeiro, todo estrangeiro. Até hoje, as boas bibliografias são estrangeiras. Então, dificilmente você tem uma literatura muito boa, traduzida. Você tem um ou outro autor que está começando a despontar falando sobre o assunto. É o que aconteceu com a cozinha há, vamos pôr, 20 anos atrás, né? Que não tinha livro para nada e hoje já tem livro para tudo. Os livros que existiam eram os cadernos de receita, Das né? pessoas, dos bons cozinheiros. Era Exato. Ofélia. Eram os livros da Ofélia. E aí, isso deve acontecer com a coquetelaria em breve. Esses autores Essa novos, atenção, essa atenção. pra Porque, coquetelaria. na verdade, esse mercado vai precisar de uma ruptura de tensão para poder popularizar. Ainda é muito nichadinho. Aham. Quem Olha fala- aí uma dica de mercado, empreendedores. Voltando nisso aí, quando vocês abriram, então Goiânia era outro cenário, realmente, né? Goiânia é uma terra de cervejeiro. É uma terra de cervejeiro. Ainda Né? As é. pessoas só tomam cerveja e uísque na dose, Uhum. quiçá com uma aguinha de coco e um energético. Mas esse é o cenário de Goiânia para 2017. Quando o Zimbra aparece vendendo gin tônica, o Goiânia é curioso. Primeira ginteria, né? Pô, como é que é O isso que, aqui? que é isso? Nós fomos o segundo no Brasil, na verdade. Tínhamos o GT em São Paulo, na época. Uhum. O Zimbro foi o segundo, logo na sequência abriu... O segundo ou o terceiro, se não tô errado. E logo na sequência abriu um em Recife. Foi assim, muito pertinho e foram nós que
acabamos fomentando Pioneiros, E isso, eles né? estão todos em operação ainda, você sabe dizer? O de São Paulo, sim. O de Recife O fechou? de Recife eu não tenho informação. Ah, tá. Mas esse de São Paulo funciona ainda, é o Oscar Freire, se eu não tô errado. Funciona bem e tá lá. E aí a gente foi ensinar o Goiânia a tomar coquetel, tomar gin, na verdade. Uhum. Não estamos nem falando de coquetel. O coquetel já é um outro momento. Uhum. Fazer o Goiânia ensinar o Goiânia a tomar gin com água tônica e frutinha. Uhum. Quebra de paradigma. Como é que eu tiro a cerveja da mão Isso do a cara? gente tá falando de pouco tempo, gente. A gente tá A falando gente de tá falando menos de de 10 anos. anteontem. A gente tá falando de É. anteontem de É uma- manhã. Parece que tem tanto tempo, mas é uma Parece que- história é. recente, né? Evoluiu muito Com uma rápido. pandemia no meio. Evoluiu muito rápido. Eu falo que a pandemia foi um divisor de águas, pelo menos no mercado nosso goiano. Antes da pandemia, as pessoas estavam aprendendo sim a tomar os coquetéis e tal. Mas vamos voltar lá atrás, então a gente vai falar de pandemia. Agora a gente tá lá Aham. em Senador Canedo. Tá perto. E aí a gente, o Zimbro, fui estudar e tal, e a gente testou essa operação nessa amostra de decoração. O negócio deu bom. As pessoas ficaram curiosas, as pessoas ficaram tentando entender o que era aquilo que estava acontecendo. Isso já tava na modinha, o gin, que gin emagrecia, que era a bebida que o nutricionista As lutas indicava. estavam começando a falar disso. A indicar. Então você pegou também. Peguei essa modinha, o hibisco emagrece, É. peguei isso. E aí a gente trouxe, eu lembro que a gente trouxe pessoas de São Paulo para dar palestra com a gente trouxe um rapaz que tinha uma água tônica na época. Ele é entendedor de coquetelaria, ele estuda coquetelaria, ele tinha um bar na época em São Paulo, e a gente trouxe esse cara para dar uma palavrinha. Uhum. Mas só pra você ou era um público? Você Não, convidou algumas A gente pessoas? convidou algumas pessoas para esse meeting lá no nosso espaço. Lá da mostra de Da decoração. mostra. É. Ah, então você também estava formando conteúdo. Tava formando conteúdo ali já. E aí as pessoas gostaram daquilo, teve uma interação, a gente fez uma masterclass onde as pessoas aprenderam a fazer a sua gin tônica. E aí você vê que na cabecinha tava todo mundo meio que com as pulgas ali, falando, né, que legal isso aqui, um negócio novo. Uhum. Todo mundo costumava fazer esse tipo de coquetel em casa, de uma maneira diferente e tal. Então funcionou. Só que a amostra de decoração acabou em setembro, o Zimbro não tinha, Endereço fixo. a gente tinha um contrato de aluguel, Uhum. Já com a onde foi intenção de locação, que não estava nem assinado, e a gente já estava divulgando isso amplamente, que o Zimbro seria lá. Ou seja, era uma aposta. 100%. Uma aposta. E aí o Zimbro foi abrir, de fato, em fevereiro de De 2018. 2018. Fevereiro de 18. Então, em fevereiro de 18, a gente abriu, de fato, Que era ainda lá no Metropolitan. lá no Metropolitan, sim, que pra gente foi uma surpresa maravilhosa. A gente abriu uma quarta-feira, se não tô errado, ou quinta. O movimento de quarta foi ok, de quinta foi ok, sábado explodiu. Ou seja, tinha uma demanda reprimida. Existia uma carência e uma curiosidade também. Alessandra, mas o negócio explodiu de uma forma Eu lembro. surreal. Nós somos clientes desde essa época e parceiros E aí? também, né? E aí a gente, cara, pegou. E aí o negócio foi acontecendo, as pessoas foram tomando, foram indo, foram entendendo. O ambiente era muito legal, era muito convidativo para você ter legal. uma. E ao mesmo tempo ele era fora do mainstream, então você tinha. Você tinha lugar momentos ainda que estava de- começando É, também, né? Você Isso tinha também foi momentos ali interessante. de desaceleração, você não tinha ruas passando perto, ficava dentro de uma galeria, então era meio Era que. uma experiência mesmo, Era né? fim mesmo. O cara que quisesse ir lá, ele tinha que querer ir de verdade. Para Ele não viver tinha- aquela experiência Não ali. dava pra passar na porta e falar assim, vou descer aqui, tá legal. Não tinha essa. E aí, nisso, as pessoas começaram a ir e começaram a falar bem de lá. Né? Aconteceu. E o que foi acontecendo na sequência? A gente foi criando um caráter educacional, porque a gente não tinha brigada que entendesse do assunto, o nosso cliente não entendia do assunto. Também para você poder formar as pessoas que estavam trabalhando com você também é um desafio, Eu né? não- Ainda é um desafio. né? Ainda é um desafio. Eu não entendi do assunto. Mas o goiano tem isso, de gostar dessa novidade. O Goiânia é curioso. Curioso. Goiânia é curioso. Ainda mais quando se fala dessa coisa que tá que tá na modinha. Tem esse apelo também, né? E lá era um lugar legal, descolado. Era. né? E lá atrás, você também era só gin, porque hoje você tem vários drinks, né? Aí entra a pandemia no meio da parada. Ah, tá. O Zimber era uma casa de gin tônica. A gente tinha mais de 150 rótulos de gin do mundo inteiro,
com a única finalidade de vender gin tônica. Uhum. Era uma ginteria. Teria. Era o DNA de lá. Eu tinha os bartenders na época que a gente tinha eles tinham uma ideia de colocar alguns coquetéis. Uhum. Falei, pô, mas a gente é uma casa de gin tônica. Não, mas vamos colocar o coquetel. Colocamos e para as pessoas começarem a Deixa eu entender fazer o que só seria. um parênteses Por aqui, favor. então, para você explicar para a gente, para quem está nos escutando, qual que é a diferença de drink e de coquetel. E tem diferença? Eu vou causar uma polêmica agora que você é rechaçado do mercado. Mas para mim não tem A gente diferença. gosta disso. Não é? Adoro a polêmica. Para mim não tem diferença. Certo. Os puristas vão dizer que drink é tudo aquilo que é colocado no copo para se beber. Uhum. Essa caneca nossa do Jô aqui, ela Hum. pode ser considerada um drink. Para ser um coquetel, tem algumas questões técnicas. Eu preciso ter uma base alcoólica, um bitter, que seria um aromatizante ou flavorizante, e uma base de dulçor. Para ser coquetel, são essas três coisas, que é a base clássica da coquetelaria. Mas vamos falar no português trocado? Junta isso tudo no liquidificador, dá um play, temos drink. drink e coquetel é a mesma coisa. Tá. A palavra drink, ela entrou no Nosso cenário, vocabulário, né? no nosso vocabulário na época da Bossa Nova, lá atrás, 1960, que houve uma americanização do português, que tudo tem que ser... Se não for Eram os Tem que- cantores estrangeira, que não vai funcionar. iam lá pra fora fazer seus shows, seus espetáculos e traziam essa bossa pra não gente. quero um coquetel, quero um drink. drink. Não, E até hoje a gente fala, vou tomar um drink. né? claro, e aí já Os virou bons popular. Os bons drinks. Os bons drinks. E aí depois que caiu no popular, não adianta mais a gente tentar separar. Eu acho que não faz sentido Uhum. a gente tentar separar essa casinha aí, porque, cara, joga tudo junto e tá tudo certo. Coquetel e drink é a mesma coisa e pronto. O importante é beber O bem. importante é beber certo, beber bem, beber certo é bom, hein? É, A gente pode falar de beber certo. é. O importante é beber bem. E não tem um drink favorito, não tem é o que você mais gosta de beber naquele momento. É igual música, sendo boa. Música. Pra chorar bem eu escuto feito, uma, né? pra rir eu escuto outra, com os amigos eu escuto outra, pra fazer coisas divertidas eu escuto outra, e assim é coquetelaria. Eu tenho um drink pra cada momento, eu tenho um drink pra cada estado de espírito. A gente tem que parar de tentar rotular, mas qual é o seu E tem drink preferido? drink pra iniciante. Eu tenho drink. Você tem o seu. Tem drink pra quem vai começar nesse mundo? Tem aquela começa por Tem, esse pra ir tem. preparando o paladar. Tem, aí tem uma explicação técnica para isso também. O paladar do brasileiro é doce. A gente toma leite com Toddy, gente. Ai, sou bem brasileira, Eu então. não. Toddy patrocina esse podcast, hein? Eu já. Já ia eu sou o contrário. Então, Eu- a gente é criado assim. Eu tenho paladar infantil pra a gente tudo. toma muito leite. Cara, a gente tá na roça asfaltada. Todo mundo aqui, quando era antigo, tinha alguém que tinha uma fazenda. Uhum. Uma O que é uma terrinha? O que era o comum? Põe o todinho na canequinha, Direto. vai lá na tetinha da vaca e chap, chap, chap. A Existe gente minha começa infância ali. inteira. Só que aquilo ali Infância ferrou nosso Isso. paladar pro resto da vida. E isso as crianças, porque os adultos iam Era na o canequinha conhaquinho. com conhaque. Estamos falando aí de pessoas, né? Paladar apurado. E aí, desde esse paladar muito infantil, a gente gosta do doce. Uhum. O brasileiro gosta do doce. O brasileiro é tomador de refrigerante, assim, absurdo. Então, como é que eu tiro o doce desse cara? Essa evolução do paladar, ela é gradativa. Claro. E o coquetel, Aprendizado mesmo. para quem tá aprendendo, vai ser o coquetel docinho mesmo. E qual Não- é, então, esse Não tô esse falando de coquetel leite condensado. entrada? Não tô falando de leite condensado, hein? É. Tô falando de coquetéis, Uhum. coquetéis com um padrão legal de formatação e tal. Um equilíbrio. Então, o ideal seria coquetéis Cara, como falar isso sem Sem fazer? ou sem beber. Sem fazer você sentir, na verdade. A ideia era fazer você sentir. O brasileiro ele aceita muito bem o azedo não, o ácido. O ácido, né? O limão. O limão, a laranja, cítrico. o cítrico. Então vamos traduzir isso aqui para um negócio legal. Para quem tá começando, um cítrico, uma base de dulçor e um destilado. Coquetéis, a nossa caipirinha é um grande exemplo disso. Uhum. Cara, se você começou a tomar caipirinha e deu conta, Ainda botou uma açúcar já ali. botou um açúcarzinho, cara, vai tirando o açúcar aos poucos, vai introduzindo aos poucos as bebidas de base amarga, seu paladar vai mudando. Tem um livro legal, né, que o paladar Devo não até- retrocede. Aham. Então fica essa dica aí de leitura já para os nossos ouvintes. Então, à medida que o seu paladar evoluiu, você não volta mais
Aliás, você pode até voltar, mas com consciência. Hoje eu quero tomar um negocinho eterno doce. aprendizado. Eu tenho muito Comer isso. e beber eu tenho E eu- ouvir também, Aprendizado. viu? É, Eu gosto claro. muito de fazer essa comparação. Quando a gente desenvolve o ouvido para uma boa música, o paladar para uma boa comida, uma boa bebida, e os olhos para uma boa leitura, Acabou. acabou. Isso, Você pode até voltar a ler o exato. Mas já o com outro autorzinho. olhar. só com outro olhar. Com outro E com olhar. escolha. Exatamente. Eu adoro doce. Tem hora que me dá vontade de comer doce, eu faço um coquetelzinho doce. Tá tudo certo. Agora, você não é muito bebê, né, Benício? Curiosamente, né? Não, engraçado isso, né? E até um fato legal da gente falar. Porque existe um percentual grande, a gente tá falando de álcool. Álcool, uma coisa nociva, tal, papapá. E faz mal. Uhum. Então, o que a gente tem de relatos de pessoas que trabalham com bebidas que se tornam alcoólatras, não tá escrito. Exatamente. E o álcool Muito é uma- bom é. você levantar isso. O álcool é uma fuga. O cara tá lá trabalhando 8, 10 horas por dia em pé. Tudo que ele quer é tomar uma dosinha no final pra... Ó, É uma profissão muito desafiadora, né? E é bom você falar isso, porque beber bem ou beber corretamente não é beber muito. Não quer dizer encher a cara. Exatamente. Quando você falou É ali atrás, apreciação, né? Não encher a É cara. degustar com sabedoria, até para beber tem que ter. Tem que saber beber. Cara, não é porque eu vou beber aqui, você quer essa garrafa de uísque. A gente escuta isso demais. Aham. Aqui então, na nossa região. é, Você quer essa garrafa. Cara, pra quê? O que você vai ganhar com isso? ressaca. Ressaca, o fígado, diminuição da sua vida útil do fígado e raiva no outro dia. E bolso também, né, gente? Porque beber bem é beber caro. A gente não vai falar Dá hoje. pra beber bem barato. Dá. Dá Eu pra quero beber entrar bem nesse dá assunto pra aí beber bem depois. barato. Dá. Dicas são bem-vindas. E, de novo, beber barato e beber bem tem a ver com o que você vai beber. Eu posso fazer coquetéis com destilado Uma cachaça. C. né? Vamos falar um destiladão C, um negócio bem... Uma mistura, não dá pra falar marcas aqui, mas uma marca bem Dá baratinha. pra falar marca, Ah. dá pra falar marca. Afinal, ó, esse programa com o Benício, deixar bem claro que ele é pra maiores de 18, acima de 25. A gente quer que as pessoas aprendam a beber, mas bebam com moderação Consciente, e né? Se consciente. beber, não dirija, não esquece. Também fica aí a dica. Um destilado C, como você falou aí, ele hoje é na faixa de quanto pra pessoa comprar a garrafa? Vamos falar dos seus destilados aí de R$20, vamos? Olha, R$20. O acessível. que, Você- é que a gente você compra com R$20? Cara, vodkas, cachaças. Você consegue Temos comprar... vodkas Você Você consegue nacionais comprar gin com R$20. bons, jeans. Aí bons Não, e... bom, é, né? então a gente tá falando de Acessível. acessível, acessibilidade. A gente tá falando de acessibilidade. Mas que dá pra fazer um drink que Pra você não eu recebo bem na minha recebe casa. bem em casa. Cara, se você tiver um destilado desse B, um limãozinho, um xaropinho de açúcar, que nada mais é do que água e açúcar misturado. Isso aí eu posso fazer em casa. Posso fazer né? em casa, em casa. Esse Pulo do esse xarope de açúcar aí é uma coisa legal das pessoas saber, da gente saber para poder fazer Soro em casa. caseiro. Soro caseiro. Só que o soro caseiro a gente põe um pouquinho de açúcar, Um pouquinho de sal. água, um pouquinho de sal ali, tal, pá, foi. O xarope de açúcar a gente vai mudar um pouquinho essa proporção. Eu vou colocar metade de açúcar, metade de água e vou misturar isso na panelinha. Ah, tem que ir ao fogo. Pra facilitar o processo, né? Você vai ficar Pra ali poder fazendo derreter. aquele derretimento ali, você vai ficar pra horas. derreter. Mas Aham. E aí você vai usar, ótimo, isso aí resolveu. a hora que eu vou fazer a próxima caipirinha. Não é? Não, Você- não vai ser de olho mais. Vai ser- E aí você consegue regular um pouco mais o dulçor. Porque aí você consegue ir tirando o açúcar. Ah, eu coloquei um pouquinho na De meu coquetel. xarope. Ficou doce. Vou pôr um pouquinho menos. Amanhã eu vou pôr um pouquinho menos. E assim você vai maturando o seu paladar. Que maravilha. E E as medidas que a gente tem daquele copo antigo de cotelaria, aquelas medidas, ainda continuam as mesmas tudo ou é válido. teve? Tudo Então eu quero fazer uma que usa pergunta medida depois é dessa. válido. Da questão dos copos. Uhum. Qual que é a importância dos copos para cada bebida? Tem realmente Tem um porquê. tem um porquê, Tem um né? porquê. Geralmente, coquetéis curtos, os copos têm que ser menores. Até por uma questão de proporção também, por questão de aroma. Tudo isso influencia. Coquetéis mais longos tendem a ser refrescantes. Tendem a ser mais fáceis de beber. Dá um exemplo para mim de um curto e um longo. por Cara, favor. coquetéis longos. Um Tom Collins, que é
gin, limão, um pouquinho de açúcar e água com gás. Ponto. Coquetel longo, copão, gaseificado. Fitzgerald é um curto. Fitzgerald é um coquetel curto. Só que ele é um coquetel curto, porém refrescante. E eu tenho que beber ele mais rápido pra ele não pegar. Ou eu posso ficar com ele quanto tempo ali na mesa dando aquela. Aí entra, no meu entra uma outra coisa. No meu caso, a gente não pode falar que isso não é lugar, gente. Mas aí vai depender de uma outra variável, que é o gelo. Como é esse gelo? É o gelo do posto? É o gelo de uma máquina, ok? Ou é um gelo, um cubo sólido? Aí é física. Que não vai derreter. Não vai derreter. Pra não deixar o drink aguado. Exato. Aí a gente vai falar de física agora. Porque aí é massa, diluição de massa, aquela massa é uma água, aquela água vai entrar num destilado, que vai derreter e vai ficar uma porcaria. Quanto tempo demora pra beber o coquetel? Cara, depende do gelo que tá ali. Então, falando no gelo que tá ali, poucos bares, até restaurantes super legais, servem drinks com esses gelos, vamos dizer, especiais. Bia, deveria ser uma regra. Mas a gente sabe que a regra é outra. A regra é o gelo do posto mesmo. Que derrete fácil. E coquetel as pessoas ainda não estão interessadas. Quando eu digo as pessoas, é o público. É o consumidor. O consumidor que quer pagar barato. E o dono do estabelecimento que quer economizar. Quer pagar barato também porque quer beber muito. Mas, de novo, voltando lá. Não é beber muito. É beber melhor. Se eu tomei 3 coquetéis numa noite, tá ótimo. Posso ir embora pra casa feliz e satisfeito. Já relaxou. Eu vou tomar 10, eu vou embora transtornado e passar raiva no outro dia. Então não precisa. Não precisa. Mas é a cultura. Culturalmente, os goianos gostam de beber pra derreter. De sentar e ficar muitas horas. Né? É questão mais educacional do que e cultural também, né? No nosso caso. Então, para as pessoas, tem que aprender a beber menos e beber melhor. No vinho, a gente aprende que sempre beber vinho com a água acompanhando dá uma ajudada. No drink também? No drink é imprescindível. Também. Na verdade, é imprescindível tudo que a gente fala de álcool. A cerveja também é. Eu precisaria beber também a cada 2 cervejas uma água. Sim. No coquetel também. Não atrapalha em nada. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, ajuda seu fígado a trabalhar melhor. Então, cheguei no Zimbro, pedi meu drink, peço uma água. Automaticamente. A dica do Benício é uma água com gás ou sem gás para acompanhar. Água. Benício, você é um dos únicos, você é o único goiano que já ganhou um prêmio, até me fala o nome do prêmio aqui, é o World Class? Na verdade, eu fiquei entre os 10 finalistas no Brasil em 2021, se eu não tô errado. Um drink seu, né? Um coquetel. Teve um coquetel meu que entrou na lista dos melhores coquetéis de 2020 pela Difford's Guide. Qual é o nome do coquetel? Foi o Maple Old Fashion, que é uma releitura de um coquetel clássico chamado Old Fashion. Eu fiz algumas adaptações da receita e caiu nas graças do editor desse site na época. E a gente acabei sendo condecorado com essa premiação lá. Qual que é a dificuldade de você ter um bar em Goiânia para você entrar nessas listas, né? Como tem o Tantã em São Paulo. Sim. Existe um bairrismo ainda, uma questão de CEP? Existe uma questão de evolução de mercado. O que é mais barato? Eu tenho uma premiação que rode num centro como São Paulo, que você tem várias opções, ou eu estendo essa operação no Brasil inteiro e a logística disso, de uma premiação, isso tem que ser bancado por alguém. Mas assim, essa... E quão interessante para essa indústria é fazer esse... As indústrias têm posicionamento de nicho de mercado e de força-tarefa de venda. De trade, né? De trade, exato. Mas, Benício, eu imagino as pessoas que votam nesses prêmios, tem isso também, elas não chegam até aqui no Centro-Oeste, né? Chega. Eu fui jurada uma vez de um concurso. Tá vendo? Então essas listas são meio... Não, são listas. Elas são listas. Mas não quer dizer que sejam, que correspondam à verdade. Não, elas correspondem a um retrato. A um retrato definido de um nicho específico, de um lugar específico. Eu não vejo nada além disso. Mas não. Goiânia, das grandes distribuidoras de bebidas, vamos falar assim, no mundo, é uma cidade bem conceituada pelo mercado, pelo trade. Aqui tem um consumo muito grande de uísque. Eu sei que Goiânia é bem ranqueada
por essas grandes distribuidoras. E o gin também, hoje em Goiânia, é muito respeitado. A gente vê grandes marcas apoiando eventos que acontecem em Goiânia. Eu acho que essa questão do cenário musical, de grandes festivais acontecerem aqui, terem nascido Da na gastronomia última também, né? Que a década. gente... Acho que os holofotes se viraram um pouco para cá, né? Tem alguns dados, né, de algumas Tanto que o indústrias português lá atrás quis ter Exato. seus nossos. Exato, tem isso Vamos aí. lembrar do português. Não esquecemos do português. Tem uns dados que eu tenho estudado, que eu tenho visto de algumas indústrias, que Goiânia de fato está virando, os holofotes estão virando um pouco para cá já. Obviamente que a gente tem muito menos mão de obra qualificada, muito menos casas especializadas. O nosso cenário como um todo ainda não é favorável. Só que essas indústrias estão vendo aqui uma oportunidade de desenvolvimento. O Zimbro trouxe algumas... eu posso falar isso com propriedade, que a gente conseguiu trazer o holofote para várias coisas para cá. E a gente é responsável por isso. E quem acha que não, que pena. E a gente tem feito esse trabalho de trazer cada vez mais o foco da indústria para cá. Com novos destilados, com novos licores, com novas demandas que a Até gente acaba copos, tendo. né? Claro. Cada vez que eu vou no Zimbro, eu me surpreendo com Sim. uma louça apropriada, com aquilo ali. A gente vê que E tem tudo uma isso- pesquisa. E né? tudo isso é uma movimentação de mercado. Ah, mas é por causa de vocês? Não só. Mas tem o nosso dedinho lá também. Claro, acho que a gente também não pode Tem- ser modesto. não posso ser modesto nesse Claro. ponto também. Não. É, Tem o você é um dedinho, sim. desbravador. Você e o Edu trouxeram isso, são pioneiros. Como é que é aquela frase? Quando a gente chegou aqui, tudo era mato. Tudo era bom. E outra coisa, vocês recebem muita gente de outros estados? Recebemos. E as pessoas voltam? E o mais louco disso é que eu não sei de onde elas vêm. Ah, E como Mas- elas vêm? E Ah, como como elas elas vêm, chegam, aham. como elas chegam. O Zimbro já é conhecido, isso a gente tem dados, a gente tem pesquisas que falam sobre isso, a nível nacional já. Ele Então, tá no circuito. a gente já está no circuito, a gente conseguiu entrar no circuito um cara de que chega de coquetelaria. São Paulo, ele já vai Ele vem, ter pesquisar. ele vai ter pesquisado, ele sabe onde ele vai beber bem. Certo. Então, normalmente ele vem e aí a gente acaba direcionando para outros do mercado também. pra Uma poder- coisa que eu achei legal do Zimbro, voltando lá no início da história de vocês, porque o Zimbro rapidamente rompeu as barreiras ali da loja física no Metropolitan, e a gente vê ele muito presente nas festas, nos eventos, com o bar de vocês. Uma grife. Era uma Era grife. uma grife. Ter a coquetelaria do Zimbro dentro de uma festa era certeza Ainda que era é. bebida boa. E era um sinônimo de status também, não, Era. falar a verdade. E como é que foi isso? Como é que foi esse approach das pessoas começarem a procurar, eu quero você no meu evento? Vamos voltar meia hora no podcast aqui. Por favor. Quando a gente estava terminando a mostra de decoração, lembra que a gente não tinha mais onde atender, não tinha mais ponto, o ponto ia ser inaugurado, era só um contrato. Uhum. Houve um convite de um grupo de mulheres empreendedoras de Goiânia para a gente fazer um evento para elas. Num meeting que elas teriam e tal. E a gente fez esse evento lá. E foi um sucesso o negócio. A galera enlouqueceu, a mulherada adorou. Uhum. Todo mundo com a tacinha de gin tônica daqui pra lá, os canudinhos coloridos na época. Vocês trouxeram algumas outras informações É. também, né? Foi uma junção de Foi. fatores também, porque na mesma época o Instagram já estava muito forte. Então, tirar foto com drink tinha todo aquele charme, aquela coisa do posicionamento da imagem. Lembra aquela coisa cafona dos bilhetinhos no Exato. copo? A gente Isso. trouxe aquilo. É. Não fico vergonhinha, não. Não, foi legal pra época. Foi legal pra Aqueles época. pregadores tipo de roupa, né? É mesmo. Pra época foi Denise. incrível, mas assim, hoje aquilo é cafoné. Mas as pessoas ainda usam, então tudo bem. Não, peraí, caponérrimo era o guarda-chuvinha. Também. Só com o bilhetinho. Hoje é o guarda-chuvinha na época. Ele é meio que nessa. Aqueles guarda-chuvinha tipo de origami que falava. E aquilo tem um sentido. Aquilo faz parte de uma coquetelaria chique, que é uma coquetelaria de um específica e tal. Mas é um outro Mas eu podcast. quase. ó, não duvido nada que daqui uns dias ele volte à moda, porque na vida tudo tudo é tem. reciclado. Todo é ciclo. Tudo é um ciclo. Todo é ciclo. E aí, a gente. A pochete voltou pra A pochete moda. voltou, por que não pode voltar o guarda-chuva? Um abraço pro guarda-chuva. Por favor, vamos A voltar aí. pochete também. E aí a gente fez esse evento e as pessoas gostaram. E de lá isso foi replicando. As pessoas foram começando a querer contratar a gente para fazer Pra evento. festas. E a gente precisava de uma fonte de renda para fomentar o negócio
e para Capitalizar, continuar a né? capitalizar e continuar testando o formato de negócio. Hoje vocês não fazem mais? Fazemos, sim, fazemos. Fazem também. A gente não divulga tanto, Bia, mas... A demanda se torna muito grande, a né? gente não falta braço. Depois a gente tava falando agora de profissionalização, falta profissional. Então, eu não consigo hoje abrir uma segunda unidade porque não tem profissional. Eu não consigo avançar com um projeto específico, a gente tem um monte, porque não tem profissional. Existem muitos convites para ir para fora de Goiânia, Tem. de outros Já tiveram. estados, outras cidades. No primeiro ano de inauguração nosso, a gente foi convidado para fazer uma casa cor no Rio. Olha que Cara, legal. como é que eu faço uma casa cor no Rio? Eu tô aprendendo a fazer coquetelaria aqui agora em Goiás. Agora, você também, um outro braço de vocês são as consultorias, né? Que você dá para o Brasil Sim, inteiro. sim, as consultorias, eu acabo fazendo um pouco de consultoria, sim. E agora, tô inclusive fazendo um em Brasília, pro Marcelo Petraca, fazendo toda a reestruturação da parte de coquetelaria dele. Então, Bloco C e Lago vai ter uma coquetelaria legal para Assinada por 2024, Benício. assinada por mim. Então, É um profissional goiano rompendo Sim, barreiras e rompendo levando o nome daquele estado que até então era conhecido por beber bem, cerveja, uísque, agora já tem um respeito, né? E outra coisa que eu acho que rompeu barreiras e ainda não chegamos no auge disso, são os coquetéis prontos para beber. Garrafadinho. Sim. Primeiro a gente está ensinando a galera a tomar Vocês coquetel. têm, A gente tem uma linha de garrafados, sim. que são quais bebidas? Hoje tem alguns coquetéis clássicos, são 9 produtos no total. São 9 coquetéis, são alguns coquetéis clássicos e alguns autorais Você meus. trouxe pra gente aqui? Pra Não, vou presentear? mandar. Vocês lançaram o primeiro desses engarrafadinhos na época da pandemia. A pandemia foi... Eu lembro. Por que a pandemia foi um divisor de água? Eu tô falando, esse podcast, a gente vai ser um ida e vinda toda hora. Você fica ligado aí, que você perder, É tipo você vai a perder o série fio da meada. This Is Us, hein, gente? É Exato. naquela sequência. Vai ter que prestar atenção na lógica. aí. E aí, na pandemia, parou tudo. Não tinha, o Zimbro ficou um bom tempo fechado. Como todas as casas ficaram, né? Bom tempo Aquele fechado. primeiro ano foi muito E complicado. aí o engarrafado foi um movimento de mercado que estava acontecendo, só que não é tão simples de fazer. As pessoas acham que é só pegar o coquetel pronto aqui, colocar ali dentro, tampei, entreguei. Não é assim. Eu tenho que entender o que eu estou colocando ali dentro, porque eu não sei quando que a pessoa vai tomar Durabilidade, né? que é uma Durabilidade questão. disso. Com o gelo que ela vai usar. E outra, eu coloquei um negócio ali que não podia. O cara tomou isso daqui 2 anos, passou mal, eu tô ferrado. Exatamente. Ferrado. É meu nome que foi ali. Aham. Então teve que ter todo um estudo por trás para entender o que pode ser misturado, o que não pode ser misturado, como essa pessoa pode tomar isso depois, quanto tempo depois ela vai poder tomar isso. Tá tudo constando ali naquele rótulo, Hoje né? todas as receitas que a gente tem padronizadas na linha de engarrafados, todas elas foram amplamente testadas. Eu tenho as amostras 01 de todos eles que eu ainda até hoje provo. Porque é um teste contínuo para eu saber até onde vai essa durabilidade. Então, tudo isso é importante falar e as pessoas têm que entender que é seguro tomar um coquetel engarrafado. E, Só que para isso ela tem que aprender primeiro a tomar um e, coquetel. e foi a pandemia também que fez vocês tomarem a decisão de mudança de endereço? A pandemia, Após a gente a mudou de pandemia. endereço numa necessidade de mudança pelo movimento que estava acontecendo já no local que a gente estava. A gente via muitas coisas fechando ali. Virou um mall, né? Virou um deserto. Sabe aqueles fentos que vem rodando assim? Uhum. Já tava vendo aquilo rodando lá. E aí, cara, a gente sai daqui ou vai dar muito errado. E precisava de espaço também. Precisava já de espaço. era um. Já era uma necessidade de espaço. Só que ela não era tão grande assim. O espaço não precisaria ter tão grande assim. Uhum. E aí, Como é hoje? calhou da gente encontrar o ponto que a gente está hoje. Devido a uma pessoa fofoqueira. Se chama Alessandra Câmara. Não, e que ponto, né? É um belo Alessandra ponto. Câmara tem o dedo nessa mudança, eu vou falar aqui. A gente numa reunião, cara, aleatória à tarde lá no Zimbrinho, e a Alê soltou que tinha um ponto Sim. na Ricardo e tal. Que era uma cara, padaria. que era uma padaria, e talvez seria um sushi, talvez seria qualquer outra coisa. Cara, vamos atrás disso. E aí, quando a gente foi atrás, a gente saiu pegando. Goiânia, você aperta 2 mãos, você chega no Sim. caiado, né? Então, a gente saiu falando com algumas pessoas e calhou de eu encontrar o anjo da minha vida, que é a doutora Lucinete Dutra. Uhum. Um anjo. Ela é Ela é maravilhosa. incrível. Tem aquela mulher, Um beijo. isso é de verdade Beijo, público. Lu.
Lu, se não fosse você, o Zimbro não existiria. Você sabe disso. A gente precisa ir tomar uns drinks com a Lu lá no Zimbro, Não é então. mesmo? Hein? Se não fosse essa mulher, de verdade, essa empresa não existiria hoje no formato que ela tá. A gente entrou em negociações, enfim, e a gente chegou uns acordos comuns. E a gente conseguiu desenrolar isso muito bem. Só que hoje o Zimbro é uma casa muito grande para vender coquetelaria. Então, assim, coquetelaria é um negócio, de novo, muito nichado. Estamos falando de pouquíssimas pessoas. Estamos falando de pessoas que são ávidas por novidade e tal. Mas é uma casa para 150 lugares, quase. Para você encher uma casa com 150 lugares para as pessoas tomarem coquetel todo dia, é um desafio educacional violentíssimo. Mas vocês dão seus pulos, né? Porque Claro. aí tem a música no final de semana, Claro, que é muito legal também. Tem uma né? gastronomia Sim. maravilhosa. Aí a gente né? começa a agregar outros pontos E a para poder operação vai fomentar ficar- essa operação. E a operação vai ficando robusta. Ela vai ficando robusta, ela vai ficando sem braço e a gente vai enlouquecendo. Mas é assim que funciona. Então você tem uma capacidade produtiva, que é a capacidade produtiva local, muito grande. E aí você não tinha o que fazer disso. E aí veio a ideia do almoço executivo, exatamente para tampar essa lacuna. A ideia dos shows de jazz também aos sábados, Muito para tampar essa legal. lacuna. Então tem algumas novidades. Tem um Vem Aí para esse ano, vai ter umas, E tem, umas Até novidades. falar, tem um ambiente que é muito agradável, sim. pra quem né? não- eu queria até falar, para quem não conhece o Zimbro, é muito legal de ir. Escolhe uma sexta à noite, um sábado, porque vai escutar uma música boa. As pessoas são super legais que Gente, e frequentam. não é jabá e nem propaganda, não, é porque- verdadeiro. Eu tenho a sorte do Benício nos acompanhar já há um tempo e o buffet dele que eu falei, o bar que ele monta, de fazer em alguns aniversários meus. E lá alguns amigos meus, amigas, puderam conhecer o Zimbro, que até então não conheciam, e hoje são clientes fiéis. E sempre que me encontram, eu falo assim, Alessandra, lembrei de você, fui lá. E eles agradecem mesmo. O Leon Diniz, advogado, sim. é seu cliente fiel. Cara, o Leão é amigo do meu pai, você acredita? E ele, Eu descobri todas isso. as vezes, ele me agradece que ele conheceu Ele o Zimbro descobriu. no meu aniversário. E ele faz Maravilhoso, propaganda geral. É bom a gente ver esse crescimento e fazer parte. Não, mas o lugar é também. muito legal mesmo. Eu É um também sou, charme. somos suspeitas, mas somos verdadeiras. E é um negócio que legal, que eu acho, assim, já vou... Essa vai ser uma presunção minha, mas o Zimbro já faz parte da cultura goiana. Como teve o Cliff lá em 1900 e alguma Eu não coisa. sei, nunca vi falar. Eu também não, eu era jovem. A Bia deve ser pra cá, né? Que é o clube do flamboyant, da swinger, da Aham. Então, é legal a gente já poder entrar nesse hall de coisas legais que tem em Goiânia, sabe? Tradicionais. História mesmo. História. Mas não era isso que eu queria dizer. A gente estava falando sobre Que o marketing, né? Das pessoas entenderem e tal. O Zimbro sempre teve um marketing boca a boca muito forte, que é o que a gente acredita. O marketing de massa, ele gera um consumo excessivo, as pessoas enjoam, elas vão embora. É a novidade É que a é consumida novidade que ali. passa e acabou. O Zimbro até hoje, toda semana eu tenho um cliente falando, nossa, que lugar legal, eu acabei de descobrir isso. Pô, mas a empresa tem 7 anos. Então, mas eu acabei de descobrir isso. E isso é que é o legal. tem muito público ainda pra Tem conhecer, muito né? pra conhecer. Eu tenho uns amigos em Bragança que eles têm um galpão Busca Vida e o Carlão sempre fala, Bia, é inacreditável, mas 80% das pessoas que vêm aqui são novas todo Sim, sábado. sim. Isso é legal Isso é demais. maravilhoso. Verdade. Porque o negócio ele vai se retroalimentando, Sim. mas de uma outra forma. É Ele cíclico. não é o seu cliente, porque o cara não vai tomar coquetel 3 vezes por semana. Não. Mas ele toma na terça, ele conta pro amigo dele na terça à noite, o amigo dele vai na quarta. O da quarta conta pro da quinta, o da quinta conta pro da sexta, e assim funciona. Gente, e é tudo tão lindo também, porque assim, é difícil você ir tomar um drink, aquela coisa, gostar, se encantar. Você não acaba mostrando que você tá ali nas redes sociais. Sim, sim. E a pessoa vê Nossa, mas aquilo o drink que você é foi. bonito, ele é o drink também é fotogênico. É convidativo pra se mostrar que tá ali. Não é aquela coisa de ostentar, mas é de compartilhar. É quase um lifestyle, né? Exato. As pessoas vão matar a gente com essa frase, mas é quase um lifestyle, é verdade. Isso, é isso. E não é. E por não ser pra todo mundo, apesar de eu achar que deveria ser pra todo mundo, sim, coquetelaria tinha que ser mais barato. Uhum. Mas a coquetelaria não é tão barata porque os insumos, as bases alcoólicas são muito caras. A gente tem uma carga tributária para bebida alcoólica altíssima no Brasil. Então isso torna o coquetel um pouco caro e torna uma brincadeira não tão barata assim. Claro que dá para beber barato, mas não dá para beber tão barato assim.
Lá no Zimbro eu tenho alguns pontos, eu tenho coquetéis a partir de R$ 28. Que é exatamente para ter uma porta de entrada para esse cara que... Pra ele se sentir Que ele incluído. frequenta um bar pra ele onde se ele sentir vai incluído, pra ele pagar. poder ir, pra ele Onde poder ele ir, paga cara. isso. Ah, tem coquetéis de 50 lá? Vai? Tem, mas dá pro cara ir e tomar a partir de 28, ele consegue beber e começar a entender o que que é. Uhum. Então tem que tomar sempre esse cuidado também para não ficar um negócio elitista, porque esse não é o foco. O foco E não é excludente, Mas né? eu vou te falar, não é eu esse. comentei isso com você. Um dia eu fui lá, foi na Barra, e do meu lado sentou um estudante. Ele devia ter 20, 21 anos. Nós Gente, fomos só para vocês conversar. entenderem o Ele que é foi lá. barra, eu vou cortar a Bia só um pouquinho. Não pode falar. Barra, gente, é o balcão. Balcão. É porque ela falou barra aqui, só É, é porque a Bia é. já tá. A A Bia Bia já tá do descolada, mundo. tá muito do mundo. É a Bia do Cara, ele era um garoto de 20, 21 anos, e ele foi lá e ele experimentou um drink. E depois chegou um amigo que experimentou um drink. E ele não era de Goiânia, tá? Ele era de Palmas. Não, ele era do interior de Goiás. O aliás. amigo que tava com ele era É. de Palmas. Então, assim, Então, se eu os achei caras não eram de muito lá. legal, porque você vê que era um menino novo, que não tinha dinheiro, não era filho de enfim. E ele foi lá e ele conheceu a casa, experimentou um drink e foi embora. Isso é legal, sabe? Você ter essa E acessibilidade é teve legal. a experiência, né? Mas- Porque é uma experiência. E é uma cultura também, é aquela pessoa que ela tá querendo aprimorar, conhecer. Também a gente não precisa viver na mesmice, abrir os horizontes. Eu acho que é o legal ainda de ser jovem ou na fase adulta ou aquela coisa. Você começa a ter acessos às outras coisas. Eu acho que descobrir coisas novas é sempre bom, né? O tempo inteiro, né? E falando em coisas novas, assim, uma cidade que para você que você considera a melhor cidade para se beber. Gente, eu vou falar um negócio aqui que vão me julgar de novo. Eu não consegui viajar muito ainda para conhecer coisas fora. Não deu tempo. Você é jovem É, também. não, tá é aí no ano, jovem. né? Obrigado pelo jovem. Somos Somos todos jovens. Os 80 Temos são os novos todo o tempo 40. do mundo. Então eu não consegui ainda viajar muito para conhecer coisas novas e ter experiências fora. Onde você gostaria de ir? Então vamos refazer a pergunta. Cara, eu gostaria muito de ir hoje para Inglaterra. Por ali tem muito bar legal. Tem Os muita coisa pubs. massa, os pubs ingleses. Eu também New não Orleans, conheço. é, Vamos juntos. Vamos juntos. Para um outro extremo. New Orleans também é um lugar que eu queria ir muito. Ah, eu também, ainda mais no Até pela carnaval. história. Pela história de alguns coquetéis clássicos que nasceram ali. Que funde também com a história da música. Que tá tudo meio que conectado. É uma cidade muito interessante. Eu acho que são dois lugares que eu queria. Caribe que eu queria também ir. tem uma história de drinks, né? De coisas tem. dos drinks mais antigos, como Mas Cuba açucarado, Libre, talvez, né? Não, aí é o lance dos coquetéis mais festivos, mais Tropicais. tropicais. É mais o tropicais. Sex and the Beach. É. Mas os Ariba. os coquetéis mais de verdade, mais frutados mesmo. Agora, essa base de coquetelaria mais densa, mais com história, É lá. isso me fascina um tanto. Ó, e me diz uma coisa, a gente falou muito do gin, que ele veio numa onda que as pessoas aprenderam a beber. Eu puxei um pouquinho pro Negroni. Qual é o próximo destilado que você aposta que vai entrar agora, assim, no mercado forte? É a pergunta de R$1 milhão, né? Porque tem tendência, Tem, né? tem Como tendências, tem em tendências. tudo. Tem tendências e tem várias vertentes, e eu não vou nomear uma delas. Eu vou falar tendência de consumo de modo geral que eu tenho visto. Tenho visto muita gente falando, muitas indústrias falando de whisky. Tenho visto muitas indústrias falando de tequila. Tenho visto algumas indústrias falando ainda de gin. E tenho visto uma gama de pessoas tentando emplacar cachaça. E o rum? Porque teve uma época que eu senti o movimento do rum. Falam do rum tem 10 anos, Que né? tentaram- Desde quando a gente começou. Desde quando eu comecei, estão falando que o rum vai Mas não explodir. virou. Exatamente. Por que essa dificuldade do rum de romper barreiras como o gin rompeu? Cara, Eu conto Pra que você mesmo. meu primeiro drink que eu tomei, eu lembro que foi Cuba Libre. Maravilhoso. Eu tomei Cuba Libre e eu lembro assim, me marcou. Então, quando a gente começou o papo, foi o primeiro drink que eu lembrei. E tem o Morrito também, né? Que é outro Morrito clássico. também é legal. O que eu acho? Meu posicionamento. As tendências são geradas por indústrias. Indústrias dependem de acordos comerciais. Acordos comerciais dependem de legislação. Legislação depende de interesse de alguém. E produção? Produção você consegue dar vazão. Consegue? Tá aí a tequila, que é um negócio super difícil de produzir, um negócio que demora para um caramba para ser produzido. Um agave azul, pra você cortar ele, demora lá 12 anos pra você começar a querer cortar ele pra ele ser fermentado e transformado em tequila. 12 anos em média.
Então você tem uma produção demorada. Só que essas indústrias já têm muito bem planejado essa coisa. Whisky, a gente teve um problema com blends de whiskies. Então, tanto é que os whiskies ultra raros, eles foram meio que ficando escassos. E aí outros blended whiskies, que são mistura de vários anos diferentes, começaram a ser lançados. Tudo isso é para poder aproveitar o que E atender o mercado. Atender o mercado. O consumo tá aumentando, mas o barril que tem 20 anos envelhecendo... Não tem como acelerar. Não tem como acelerar ele. Não dá pra pôr um timer lá. Falei, irmão, bora, tô com pressa. Botar um acelerador. A demanda tá chegando ali, ó. Você precisa acelerar. Então não tem. Então eu acho que falar de tendência única é meio que... E o saquê? Tiro no pé. Por que o saquê não vinga no Ocidente? Ele vinga no nicho dele. Ele vinga nas sushi houses. Ele vinga muito. Porque é um estilo de consumo para aquele lugar. Uhum. Então não dá pra gente tentar falar assim, vou popularizar o saquê. Mas eles tentaram ocidentalizar. Eu lembro que tinha as saqueirinhas. As saqueirinhas que tentaram. E a gente vê que aquilo não pegou muito, né? Não pega. Essa questão da moda também é complexo, né? Porque também do jeito que vem... Ela é moda. Do jeito que vem, ela vai. Ela é moda. Bateu um vento diferente aqui, ela vai embora. A saque... No Brasil, de novo, por que o brasileiro bebe? O brasileiro bebe pra comemorar ou porque tá triste. Pra comemorar, ele bebe pra ficar doido. Pra ficar triste, ele bebe pra ficar doido, pra esquecer. Então, assim, ele precisa de coisa forte. Uhum. Eu acho que essa saqueirinha só não pegou porque é um coquetel leve. É uma graduação alcoólica baixinha. O cara vai tomar 70 saqueirinha pra tentar ficar doido. Aí vai pro corote. Vai pro corote. Vai pro corote mais rápido. E mais barato. É mais barato. O problema do brasileiro, a relação do brasileiro com a bebida. A relação é muito deturpada. Uhum. Não é pra enlouquecer, gente. É pra Não, mas eu acho que tem também, além disso, eu acho que tem a questão do clima. Então, a coisa da. Vamos tomar uma cervejinha, hoje tá muito quente. Né? A gente tem essa. Eu acho essa questão. Você tocou numa coisa muito legal, Bia. A gente fala do clima, mas o brasileiro bebe muito mais vinho tinto morando em Goiânia, que é um calor a qualquer hora do dia, do que um vinho branco, que é muito mais refrescante. Muito mais, sem chique dúvida. Você ficar com uma taça de vinho Malbec. Ele causa. Sol 40 graus aqui, ó. Aqui, ó. E o vinho tinto, e sendo que, né? Claro, gente, o clima. A galera do vinho também vai pegar esse podcast e não vai compartilhar. A gente compartilha. Eu adoro vinho, até bebo também muito mais o tinto do que o branco, mas eu falo que tem algo a mais também, assim, né? Tem um glamour que envolve, gente. Tudo é glamour. A bebida é um negócio glamourizado. O cigarro foi glamourizado quantos anos? Quantos anos o cigarro foi glamourizado? Assim, a gente e as bebidas hoje é isso. A gente vê nas redes sociais, por exemplo, a pessoa coloca lá a garrafa de vinho, tá tomando vinho, né? Então, assim, realmente é muito glamourizado. Sim. É chique você postar um drink que as pessoas abrir os trabalhos. Não, abrir os trabalhos. Vou postar um drink aqui. E aí a pessoa vai lá e escreve assim: whisky 21 anos, conhaque de Alentejo. Isso, gente, graças a Deus eu nunca fiz, tá? Entendeu? Mas as pessoas adoram fazer isso. Eu quero dar meu depoimento. Isso é pra poder mostrar o sucesso também, né? Puro. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Eu consigo, em vez de eu tomar uma Victor aqui, eu tô tomando um coquetel de 80 Isso a gente vê muito nos eventos, nos shows, que as pessoas chegam e pedem os combos e colocam na mesa ali, pega o bistrô e coloca o combo, tipo assim. Aquilo é fonte de poder, pura. Agora sim, alguma coisa de bastidor. Como é que vocês fazem com aquele bêbado inconveniente? Qual é? Tem um protocolo? É bom senso Tem, mesmo? a gente explica pra ele que ele tá chato, a gente explica pra ele que ele tá incomodando. E ele aceita isso? Geralmente não, mas aí quando você fala, ele tá bêbado. Ele tá bêbado. A hora que você chega sóbrio e fala, irmão, deixa eu te falar. Já deu, você tá chato, você tá inconveniente, você tá incomodando a pessoa que tá do seu lado. Você pode ir embora. É simples. O ser humano, a gente tem... E dá certo. Bia, 80% dos casos dá certo. E você já tem aquele olhar daquele cara na hora que ele chega, que ele O que vai dar trabalho? Já. Você já fala pro garçom, pra quem vai atender, fala assim, ó, pega leve ali naquela mesa? Não, e o pegar leve não adianta, porque ele vai pedir. Ele vai pedir, eu tenho que entregar. Você não vai poder mudar a fórmula daquele... Eu não posso não deixar, eu posso recusar a vender. A gente já fez isso. Principalmente até para menores de idade, quando se percebe. Sim, também. Mas pelo cara que tá alto demais. O cara tá alto demais. Cara, eu tenho a opção de... Não, mas você não vai me vender? Cara, não, você tá bebaço. Eu não posso. Eu não vou te vender e humanamente eu não posso te entregar mais álcool. Você quer tomar uma água? Eu vou te vender uma água. Sim.
Porque não é só o comércio de bebida. A gente tá falando aqui de Tem uma educação, responsabilidade. cara. Se esse cara sai daqui, esse cara, eventualmente, ele não deveria, mas ele deve estar de carro. Não deveria, mas ele vai estar. Ou não, ele tá de Uber, mas ele tem uma companheira, ele tem um companheiro, ele chega em casa louco, bate uma onda errada no cara, o cara agride alguém. Então, já tem uma tem coisa que responsabilidade, pode acontecer, né? sabe? Social, sem dúvida. Então essa responsabilidade social ela é alta demais. Com certeza. De novo, é Que bom álcool. você ter esse olhar, Tem né? que ter. Que bom. E a nossa brigada é muito treinada para oferecer água o tempo inteiro para as pessoas. É verdade. O tempo Muito inteiro. legal. Eles não Aliás, deixam. tem uma é o piada tempo muito inteiro. boa. O pessoal de Tempo inteiro. salão é incrível. Eu gosto muito. Beba com moderação e beba água. E beba gente. água. Beba água, cara. Beba água. É o que vai te manter. E coma também, né? Porque se você não comer também. Beber de estômago vazio também Então tá tudo é. errado. Então é a comer, tríade. beber, é a tríade. Comer, beber e divertir ali com o etílico. Na verdade, saber beber é uma arte também, né, Total, gente? total. Sabe, em todos os sentidos. Beber o tanto certo, saber o que beber, o que te cai bem. Por exemplo, tem algumas bebidas que eu nem bebo porque eu sei que no outro dia, pra mim, é o fim. Meu é legal. organismo Ou não então tá até às preparado vezes, assim, pra aquilo. Às vezes nem no outro dia. Você fala, Eu já tô tão você em casa aqui, eu já tô bebeu, pegando as almofadas, por tá abraço. favor, você entendo bebe, como é que você vê é. que você fica mais alto, mais rápido. Tipo assim, espumante pra mim, eu não gosto, não me funciona, me dá calor. Sim. Pra E mim, engraçado que na graduação alcoólica do espumante ela não é tão alta, mas o frisson que ele causa Pra dá mim esse gatilho não na bica. funciona, e também não gosto. pra mim, né? dá queimação. Eu não sei se é com o passar do tempo. Se é Antes- fermentação, É, ali, o tipo de- exatamente, eu já ando evitando, assim. Chego, às vezes, pra fazer uma graça, tomo uma tacinha que eu já deixo Mas, ali. aliás, assim, ó, o passar do tempo, eu também posso estar enganada, mas assim, mudou muito meu paladar. Eu sempre adorei cerveja. Hoje eu tomo cada vez menos. Sim. Ela me empapuça, quando eu vou tomar já não estou gostando do gosto. Cerveja, eu confesso que eu bebo E eu pouco sempre fui também. muito cervejeira. Eu Então, assim, fui também. e às vezes até me incomoda, não sei, não estar mais com vontade de tomar cerveja, porque eu gostava de tomar cerveja. Tem a melancolia, a saudade, Eu tô dando Bia? uma saudade de tomar cerveja. Sentar no Mangueiras e pedir Tomar ali uma cerveja. cervejinha Tem mais gelada. vontade. Às vezes eu até faço esforço para tomar aquela cerveja, sabe? Eu confesso que eu tenho esse negócio aí também. Eu Agora, ando preferindo tomar coisas mais Eu cada vez eu descubro mais que eu sou uma pessoa sistemática e sou uma pessoa conservadora. Eu fui para os bloquinhos esse final de semana e aí tinha lá aqueles drinks prontos, né? Aquelas bebidas Aquele prontas. oba-oba. E tinha cerveja. Meu marido falou: você vai beber o quê? Eu falei: no carnaval vou beber cerveja. Uma Imagina. mulher de rotina, né? Muito bem Carnaval estabelecida. é cerveja, gente. Eu falei: tem que. Não, a É o cerveja tem motivo, super no né? seu O lugar, motivo né? é diferente. Não, a cerveja de dia ela cai muito bem. Claro. no parque, Você na no praia e bloquinho tal. tomando uma taça, um dry martini. É. aquele bloquinho. Ou você tem na sentido. praia Tem que ter um tomando ambiente. uísque, né? O uísque na praia não faz o menor sentido. A gente dizem que no Recife É direto, tem muito. tem muito. É a capital que mais toma uísque no Brasil, tá? E lá começam às 11 da manhã, capital que mais um toma uísque no pouquinho mais Brasil, cedo. Pesquisa. É um negócio muito louco. E a gente tava onde que a gente voltou pra esse samba maluco? Eu tô esperando o pessoal da entrega chegar. Chega, traz o gelo bom aí, por favor. Ah, Qual que maravilhoso. é o bar mais icônico do mundo, mesmo que você não tenha conhecido, mas assim, é o Harris. Até o Harris é muito famoso. Tem o Dante, que eu acho legal também, que o Dante é em Nova York, se eu não tô errado. Que é bem famosinho. E o Dante, na verdade, é uma cafeteria, né? Não é nem um bar. Dante. E qual que é o drink mais vendido, mais conhecido do mundo? Que em qualquer lugar do mundo que eu chegar e pedir aquele drink, provavelmente ele vai estar no cardápio. Dry Martini ainda é o mais famoso. Ainda é o mais Com azeitona ou sem azeitona? Batido ou mexido? Ainda é o coquetel mais famoso. As pessoas ainda lembram sempre. James Bond, a série 007 fez um favor muito grande para a coquetelaria. Assim como Sex and the City fez com Cosmopolitan. Agora, o Dry Martini é lindo, né? Eu acho lindo, forte. é classudo, É, né? realmente é um drink para tomar um só, né? Na minha opinião. Bia, é um drink. Tudo é aprender a beber. Tudo é aprender a beber. Se você aprende a tomar Dry Martini de maneira certa, que você tem um paladar para isso, você não vai tomar só um. Porque é uma bebida muito gostosa. Ele, Só que é uma ele é bebida quase oleoso. né? só uma que é uma delícia. bebida que é cheia de técnica. Aham. Cheia de E técnica. não é em todo lugar que você vai tomar Não, um bom não é. Dry Martini. né? Para fazer um bom Dry Martini, você tem que ter uma temperatura certa, Sim. a diluição certa, a aromatização certa
É o simples Gente, que que é horas são? complicado. Já tá na hora de beber? O Dry Martini é o calcanhar de Aquiles do bartender. Sim. E o cara que falar que ele, E quando a gente que vê ele na não taça... treme na hora que sai uma comandinha de Dry pedido. Martini ali, ele tá errado. E quando a gente vê na taça, a gente acha que ele é simples, que qualquer um faz, Mas né? ele tem o... A complexidade que envolve aquele coquetel. Né? O menos é quebra-cabeça. sempre mais, né? Até em serviço, Bia. O tempo de serviço do Dry Martini. Se eu fazer ele aqui, colocar ele ali para o garçom levar, e o atendente, na verdade. Se o atendente demorar a levar, eu perdi o coquetel. Já afetou a qualidade. Só que, de novo, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender como funciona pra gente saber beber. Então não dá pra servir... Eu acho um pecado servir Dry Martini em mesa. O negócio é feito no bar, lá na Você acha que tem que tomar- cozinha. Você acha que eu tenho que O tomar cara ali? tomar na mesa 60. Cara, vai demorar 3 minutos pra chegar lá. Benício, Olha que interessante. e assim, você começou falando pra gente que você não tinha onde estudar, que você começou na cara e na coragem, meio autodidata. Mas a gente já vê que você tem um conteúdo muito vasto. Porque, assim, é pouco tempo ainda. São pouquíssimos. Eu sou um bebê. Você é sou um bebê. Sou um bebê. Aonde que o Benício Calaça, como mixologista, quer chegar? Silêncio, hein? Silêncio sepulcral no estúdio nesse momento. Bia, Lale, eu quero a mesma chegar... coisa. É quase a mesma coisa. Tá no mesmo centro, perdão. Eu quero chegar na parte de transformar a vida de outras pessoas Com o emprego ou com a bebida? com emprego. Que legal. Com emprego. Com formação também, né, Benício? É muito louco dizer isso, mas tudo que eu aprendi de fato como autodidata. Tive alguns professores pontuais, pessoas que me abriram a cabeça. Aí um cara que foi, sem dúvida, o cara que mais abriu minha cabeça chama-se Marco Della Roche. É um cara que eu tive a oportunidade de fazer curso presencial com ele, curso online, e o cara abriu minha cabeça não no conteúdo que ele estava me dizendo, mas na história, na conversa do entrelinhas. Eu sou muito de entrelinhas. Por isso que eu falei pra essa galera ouvir o podcast inteiro, porque tá cheio de entrelinhas aqui. Eu sou muito de entrelinhas. Então, é na entrelinha que eu pego a essência da coisa, que eu mudo o jeito de pensar. Que maravilhoso. E aí, de verdade, eu queria muito conseguir fazer essa transformação na vida das pessoas. Para as pessoas entenderem que o bartender não é uma profissão marginalizada, como um monte de gente pensa. Isso é muito interessante você falar. As pessoas pensam Você que o tem bartender é buscado parcerias com essas escolas de formação de cursos técnicos, tipo Senac? marginalizado. Ainda não. Que é um lugar É um lixo legal de trabalhar. Sim. de trabalhar, Sim. porque quando a gente viaja, eu vejo muita gente jovem, bonita, descolada, trabalhando como bartender, como garçom, como garçonete, hosts. Mas você sabe por que eles estão lá? Sempre acha que aquela coisa é provisória? É a porta de entrada, é provisório. É. É provisório. Isso é uma coisa muito marginalizada da profissão, né? Eu tô aqui fazendo, eu vou usar a linguagem deles. Eu tô aqui fazendo um trampo. Aham. Cara, você não tá fazendo um trampo. É uma Não. profissão. Pode xingar? Isso aqui é uma puta na profissão. Uhum. Dá pra fazer a vida. Dá pra fazer a vida com isso. Dá pra sustentar É. a família. Dá pra isso sustentar, Pra se sustentar. Dá pra comprar casa, carro, viajar pra Europa? Dá. Com certeza. Só que você precisa de foco, organização e estudo. Compromisso. Compromisso. Se você não tiver isso, vai dar errado. Isso é pra tudo, Você, né? você vai ser mais... Então, esse é seu conselho para quem quer Cara, estuda. entrar na Estuda profissão. e tem foco. Estuda e tem foco. Estuda e tem foco. Estuda e tem foco. E tem uma coisa importante. E tem emprego. Porra. Tem. E paga-se muito bem. Eu Isso tava, é muito legal. Paga-se muito bem. eu tava ouvindo uma entrevista do Lobão e eu adorei muitas coisas que ele falou lá. Eu acho ele um cara, assim, cresci ouvindo Lobão, né, na minha adolescência, então eu gosto, acho que meio saudosista, eu sempre gosto de ouvir essas pessoas. E ele falou que ele hoje, com 60 e tantos anos, quase 70, que ele ainda estuda 10 horas por dia, que ele voltou a estudar bateria. O cara que foi Um grande O cara que desenvolveu a parada, né? com tudo. E ele voltou a estudar bateria porque ele falou que ele precisa aprender muita coisa que tá nova no mercado. Então eu achei isso assim, um tapa na minha cara. Porque eu falo, pô,
10 horas por dia, o Lobão estudando. O cara que tecnicamente tá parando já. Né? Voltou a aprender, a estudar aquilo que ele é considerado o ídolo de muita gente, referência de muita gente. Então eu falo assim, gente, a gente não tem o direito de falar que já sabe tudo, ou que tá cansado, ou que já deu. Para quem gosta, não existe limite, né, Benício? E tem que gostar. É uma profissão que tem que gostar. Você vai ficar em pé um tempão, o joelho vai doer, vai, a coxa vai fadigar, É vai. sacrificante, né? É sacrificante como toda profissão. Cada profissão tem o seu calcanhar de Aquiles ali. Sim. O calcanhar de Aquiles do bartender é ficar em pé. Porque de fato são muitas horas em pé. Uhum. Então isso você precisa preparar o seu corpo para receber essa carga de trabalho Essa ali. demanda. Essa demanda. Se você não prepara seu corpo e sua mente, porque então vamos falar de novo de saúde mental aqui. Se eu não preparar minha mente para receber o meu convidado que está sentando na minha frente, como é que eu vou dar uma experiência? Como é que eu vou dar uma experiência? Não tá muito pegas. Essa experiência, essa palavra já foi, essa experiência já foi. Como é que eu vou trocar com esse cara? Uhum. Como é que eu vou trocar verdadeiramente com esse cara? Como é que eu me conecto com ele? Eu preciso me conectar com o meu convidado que está na minha frente. Você tem que compartilhar aquilo que Eu você... tenho que compartilhar. Cara, eu fiz grandes amizades no balcão de bar já. Ah, mas eu também nunca fiz amigo tomando leite. Com o Todd. Então, assim, eu fiz grandes Então, amizades. assim, para essa pessoa que está querendo começar isso, então é determinação. Cara, estudo. Hoje você tem muita coisa gratuita. Muita coisa gratuita. Você tem alguns. Na internet acha coisa boa pra aprender? Dá umas Tem. dicas. A gente tem 2 cursos profissionalizantes gratuitos, que é só o cara entrar na plataforma dessas 2 indústrias, se cadastrar e fazer o curso gratuito, sair lá formado. Pode dar a falar? dica, claro. Um dos cursos de formação é pela Diageo, o curso chama Learning for Life. O cara vai entrar, fazer a matriculazinha dele, ele vai ter aulas online, vai assistir do celularzinho dele, quietinho, vai aprender sobre bases alcoólicas, sobre bebidas, o que é a introdução de tudo. A gente atendeu a Diageo muitos anos, uma empresa formidável. Hello, Diageo, patrocínio desse podcast. Maravilhoso, sou muito grata a várias oportunidades, né, Foi Bia? A gente fez um trabalho legal. incrível e, se Deus quiser, ainda a gente vai continuar fazendo. Eu sei dessas formações que a Diageo oferece, é fantástico. E os concursos também, Sim, né? Também. E tudo isso são cadeias, né? Uhum. E hoje tem uma outra plataforma também que é da Campari, chama Campari Academy. Que é uma super plataforma, tem um monte de conteúdo gratuito. O cara só precisa ter o interesse de pegar o celularzinho. A boa Entrar. vontade. A boa vontade de pegar isso, assistir ali uma horinha. E ele vai ter um ganho salarial. Gente, eu vou contar um negócio aqui, um bastidor. Eu tava com um amigo nosso. Esses dias falando, ele tem uma empresa de engenharia. Ele tava falando o preço, o salário médio de um engenheiro formado com uma senhora responsabilidade que se o prédio cair é no dele que vai. Um cara desse ganhando R$8 mil. O RT é dele. É. Eu tenho bartender que trabalhou comigo, ganhava muito perto disso. Com ao silêncio no estúdio. Com 1/5 da dedicação, com 1/5 da jornada prática empregada, ganhando quase que equivalente. Então a gente tem uma profissão que tem espaço para ganhar muito dinheiro. E tem vaga, né? Tem vaga, tem muita. E é um mercado em crescimento, Em porque as pessoas, assim, o mercado dos restaurantes, da hotelaria. Então, Tá em papais expansão, e mamães que estão aí, É. se o filho falar, ou a filha, Não deixar de preconceito. que quer ser mixologista, que quer Deixa o moleque, estudar, deixa voar. deixa voar. Mas essa questão da pessoa que ela oferece um serviço no Brasil, ela ainda é uma questão que sofre muito preconceito. É, Porque o Brasil- que é miscigenado. É um negócio muito. Porque é menos. Acho menos, que quem está você vai ser servindo. minoria, que você é. vai ser um cara que vai servir alguém. Cara, é um prazer servir os outros. Agora tem que ter vocação, Prazer, né? Tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Tem que ser muito vocacionado, porque. Trabalhar como com você disse, gente, não né? é fácil. É porque é doar, né? Eu vou doar. Assim, Eu vou doar. Nem sempre eu vou receber, mas eu vou doar. É muita psicologia envolvida. Gente, o que eu já fiz de sessão de terapia naquele balcão ali não tá escrito. Dá pra Ainda escrever tem um isso. livro, hein? Ainda tem Benito, isso. dá pra Escrito. escrever um livro. Dá hein, pra Benito? escrever livro só com a história. Quantos casamentos acabaram? Quantos Quantos conselhos você já não deu? Quantos começaram? Quantos também, começaram? né? Então, assim, é muito louco e é uma responsabilidade, né? Porque você tá falando com uma pessoa ali,
Às vezes a pessoa te leva um conselho que você tá dizendo muito a sério. Já teve um menino uma vez que pediu demissão do emprego porque eu falei umas Nossa, coisas que pra ela. responsa. Não, e ela me falou, cara, foi a melhor coisa que você falou da minha vida. Eu falei, porra, mas... Funcionou muito mais que muitos anos de terapia. eu falei, nossa, mas se eu soubesse, talvez não teria te falado. Talvez Essa teria ficado responsabilidade eu calado. ficado calado. Benício, e falando nisso, como é que é? Você também tem um sócio, o Edu. Sim. Você tem que estudar, você tem que servir, você tem que estar antenado. Existe uma divisão, tipo, você vai para isso e o Edu fica ali nos bastidores, no administrativo? Existe. Porque também cuidar de um bar é uma grande empresa. É um CNPJ, né? Ele precisa ter lucro. E um CNPJ que todo dia tá ali. Você faz essa divisão é bem interessante, né? Faz, Bia, faz. Eu falo que não existiria Benício Calaça, mixologista, sem o Eduardo Pérez por trás. Uhum. Não existiria mesmo. É um time. É um time. Gente, eu tomei o meu primeiro gin por conta do Eduardo Pérez. Uhum. Então, assim, eu não posso nunca falar assim, não existe isso aqui, foi eu por eu mesmo. Foi nada. Ó, e o Edu tá fazendo falta, porque ele também é ótimo de papo aqui, viu? Cara, aquele é um gênio. É ótimo. Um Aquele tem uma beijo, cabeça. Edu. Aquele tem uma cabeça, aquele tem um raciocínio, aquele tem uma visão, que é um negócio esquisito. Ele é muito ele pesquisa muito, ele gosta de novidade. Então eu falo que o Eduardo tá sempre um passo à frente de todo mundo, é um negócio muito louco. É um motor ali. Ele é um motor esquisito. E é um querido, sempre que a gente chega, ele vem nos abraçar. De verdade, vem- eu sou muito Beijo, grato. Edu! Eu sou muito grato de verdade a tudo que nós, enquanto time, conseguimos fazer. É. É muito louco essa propulsão que ele tem, de fato. Deixa eu perguntar, hoje, quantas pessoas trabalham no Zimbro? Como é que é a operação de vocês? Que hora que funciona? Diretamente, a gente emprega 19 pessoas, se eu não estou errado. E indiretamente, outras tantas. O Zimbro funciona de terça a domingo, a partir das 11 horas da manhã. E a gente não fecha. Então, quero almoçar? Vou no Zimbro. Quero lanchar à tarde? Vou no Zimbro. Quero tomar um café da manhã 3h40, ou café da manhã é ótimo, né? Quero tomar um cafezinho 3h40 da tarde? Vou no Zimbro. Quero fazer um happy hour 5 horas, acabei de sair do escritório, tô morto, vou pro Zimbro. Eu quero ir embora, quero tomar um coquetel antes de ir embora, são 10h50. Pode ir. Pode ir que a gente tá lá. Vou chegar lá 11h30, não faz isso. Mas a gente não faz isso com a gente bora. No outro dia a gente tem que estar lá cedo. Mas é muito isso. O Zimbro, ele virou um espaço de convivência. A ideia do Zimbro é ser um grande espaço de convivência para as pessoas interagirem mesmo ao longo do dia, cada um no seu tempo. A localização hoje é muito privilegiada para que essas pessoas que estejam por ali, e acaba que o local que nós estamos hoje é uma região de fácil acesso, todo mundo acaba passando ali em algum Sim. momento da vida. Então é um convite de verdade para desacelerar. A gente fala muito, a gente brinca muito sobre isso internamente. O Zimbro é um convite para desacelerar. Que legal. Eu já tô com saudade de ir lá, viu? Benício, eu tinha certeza que o papo ia ser assim. A gente deixou umas pontas soltas, mas tá tudo bem, faz parte. Deixa- Eu adorei bater esse papo com você. Obrigado. Foi tão bom como se eu estivesse no Zimbro Não. tomando uma boa O bebida. próximo eu vou trazer uns coquetelzinhos pra gente. A gente não pode beber na frente das câmeras, então a gente só traz. Não. E deixa... Benícia, sempre eu te adoro, você sabe disso. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. O papo foi uma delícia. A gente aprendeu muito aqui conversando com você. Tem certeza Obrigado que o pessoal vocês. também de casa. Obrigado a vocês, de verdade, por ter me chamado. Cara, vamos trocar. Vamos. Trocar. Quanto mais a gente troca, mais a galera que tá ouvindo aprende, entende e respeita. Ó. Principalmente. Esse bate-papo maravilhoso com o Benício tá em todas as plataformas digitais, no nosso canal do YouTube. Você que gostou, compartilha, dá um like. Se não tá inscrito ainda no nosso canal, faça isso. E até o próximo podcast, videocast, né, Bia? Com a palavra você, da Palavra Comunicação. Obrigada, Bia. Obrigada, Benício. O Obrigado. Arthur, que tá ali nos bastidores, nos ajudando aqui com toda a técnica. Um beijo para todos. Até a próxima semana. Valeu.